São Lucas capítulo 9, queridos. São Lucas capítulo 9. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 9. Deus abençoe. Vamos lá para a palavra de Deus. Quem encontrou diz amém. Quem está com sono diz glória a Deus. Estão com sono, hein? São Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para ali prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Levante a Bíblia assim para o alto. Fala assim comigo: Senhor Jesus, mas bem alto, bem forte. Senhor Jesus, nesta madrugada eu preciso da tua palavra, da tua presença na minha vida. Podem se assentar, queridos. Mas, queridos irmãos, certas missões, elas são um pouquinho mais difíceis que outras. O pastor falando sobre ferramentas para fazer o trabalho do Senhor, e isso é de fato uma realidade. Existia uma barreira muito grande para ser rompida em Samaria. Existia uma barreira cultural, uma barreira local. Existiam algumas, né, pastor Marinho, algumas dificuldades muito grandes entre samaritano e judeus. Alguns acreditavam que todos eles estavam de posse, enganados com a questão da religião, porque Jesus, ele manifesta onde tem um coração quebrantado. Aleluia. E se tiver um coração quebrantado, ele manifesta. Quem acredita que ele manifesta? Independente de lugar, independente de barreiras culturais, geográficas, nada pode impedir o Senhor de operar. Nada pode impedir. Não é assim? Claro que existe dificuldades. Os discípulos foram mandados, eles iam caminhando para Jerusalém e chegaram na cidade, numa aldeia de samaritanos. E eles procuraram pousada, dizendo: não, prepara para nós um hotelzinho aí, prepara para nós um hotel, deixa a gente descansar essa noite, vamos pousar aqui. E eles dão uma olhada para os judeus e dão uma olhada e dizem: vocês estão indo para Jerusalém. Eu estou vendo que vocês estão indo para Jerusalém, adorar lá em Jerusalém. Vocês não creem no nosso templo, não creem na nossa esperança, que aqui é o lugar, que aqui é o monte, que aqui é o lugar do templo. Vocês estão, não tem lugar, nós não vamos receber vocês. Irmão, olha para cá que eu vou dizer uma coisa: não é com o primeiro não que você deva ir embora. Quando alguém te falar não, continue acreditando que Deus pode mudar o quadro. Quem acredita nisso, meus amados? Alguém disse não, alguém já desiste: não dá nada, fulano eu já falei, não quer nada com Deus, já preguei para ele não quer nada com Jesus, já falei para ela não quer nada com o Senhor, ele não acredita no Senhor, vamos largar esse negócio para lá. Tem pessoas que é assim, tem crentes que eles são como Tiago e João, além de não acreditar, ainda amaldiçoa, dizendo: quer saber de uma coisa? Esse povo não quer nada, não querem nem nos receber aqui, nós vamos embora. Ô Jesus, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer como fez
Elias, vamos pedir a Deus para mandar fogo aqui agora e queimar esse povo tudo. Sabia que tem pregador assim ainda? Que ele olha para a pessoa com a sua dificuldade, ele olha para a pessoa com a sua luta, com o seu problema, quer mandar fogo, quer matar. Mas aqui Jesus não vai manifestar para matar, Ele quer manifestar para perdoar, Ele quer manifestar para levantar, Ele quer manifestar para dar uma oportunidade para quem precisa. Quem está aqui porque Deus te deu uma oportunidade? Quem está aqui porque Deus te deu uma chance? Ele te deu uma oportunidade. Então para de querer pedir fogo para matar. E todo mundo pensa que Deus o Senhor Jesus está aí apoiar. Nós somos crentes. O negócio com nós é assim: se não quer, nós vamos mandar fogo e vamos matar, achando que ia ter apoio de Jesus. O Senhor está dizendo assim: não, vocês não conseguem abrir as portas do Evangelho em Samaria. Vocês não conseguem pregar em Samaria. Vocês não conseguem. Sabia que tem pessoas que não conseguem romper com as dificuldades que alguém tem, não conseguem ajudar as limitações que alguém tem, não consegue expor a palavra, não consegue ajudar alguém. Esse não quer nada, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Mas quem tem a palavra, quem tem a graça, Deus vai dando força, vai dando estratégia, vai ensinando como fazer, vai ensinando como falar. De repente a porta vai se abrir. Eles queriam derramar fogo daquela cidade, acabar com tudo. O Senhor diz assim: não, vocês não estão entendendo o propósito do Evangelho. Você já imaginou um negócio desse? Sabe que tem cristão que não entendeu o projeto do Evangelho? Tem cristão que ele fala assim: comigo é assim, eu vou botar debaixo do meu joelho. Não entendeu o propósito do Evangelho? Eu vou tratar com ele, eu vou orar, vou botar ele na mão de Deus, vou botar debaixo do meu joelho que Deus vai tratar com ele. Macumbeiro, hein? Pior do que macumbeiro. Está querendo justiceiro. Não é assim não, meu irmão. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Mas Elias mandou cair fogo do céu. Pois é, ele mandou uma vez, duas, na terceira vez falou: chega, rapaz. O Senhor falou: chega, para com esse negócio de mandar fogo, para com esse negócio de queimar. Pode ir que eu vou te dar vitória. Pode ir, Elias, que eu vou te abençoar. O capitão já chegou humildemente, dizendo assim: rapaz, já matamos, já foi 2 capitães de 50, eu estou aqui, poupa a minha vida. Deus está dizendo assim: para com esse negócio de fogo, rapaz, desça. Tem gente que gosta de ver esse negócio, ainda conta esses testemunhos que são testemunhos. Mexeu comigo, morreu. Mexeu comigo, cai. Não. Nós cremos num Deus que é misericórdia. Claro, se Deus quiser fazer, Ele faz. Se alguém tocou e Deus quiser tratar com justiça, Ele trata. Mas que não seja a nossa oração isso. A nossa oração é para Deus salvar. É assim ou não é, meus irmãos? Tudo bem, eles não conseguiram, queriam mandar fogo, não deu dessa vez. Mas no capítulo 4 de João, vamos lá para a Bíblia para você ver. Olha o que é uma ferramenta espiritual. Olha o que é uma pessoa que tem a ferramenta para fazer a obra. Tiago e João queria fogo. Mas no capítulo 4 do Evangelho de João, diz assim, capítulo 4, bem conhecido o texto, verso 5 a seguir, para nós ganhar tempo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, um horário bem complexo para buscar água, né? A hora sexta é que hora? Quem aí que é bom aí? Meio-dia. Sabe buscar água esse horário? Geralmente buscava a hora que água, que hora que buscavam? Pela manhã ou à tarde? Horário que o sol estava mais frio. Mas era uma mulher que tinha problema. Era uma mulher que tinha problema na sua vida pessoal, sua vida íntima, sua vida de casamento, na família. E ela procurava um horário que tinha poucas pessoas na fonte. Ela procurava um horário que ela pudesse ser um pouquinho mais discreta, que ninguém a visse. E ela está lá para buscar água, meio-dia. Veio essa mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Espera aí,
Jesus deu uma ocupação para eles, pastor Tosati. Vai comprar comida, porque em certas situações vocês não sabem agir. Você já queria mandar fogo sobre o samaritano. Quando você vê essa mulher chegando aqui na igreja, você vai querer matar, vai matar essa mulher também. Não vai ter jeito para vocês. Então vai comprar pão, vai para lá, some para lá, deixa eu trabalhar. Sabia que se nós não atrapalhasse, a igreja estava muito mais cheia? Às vezes só o Espírito Santo, ele fazia a obra mais do que nós, porque o Senhor manda a pessoa aqui, às vezes a gente não sabe receber as pessoas que Deus envia. Às vezes Deus envia alguém que está precisando, que Deus tem um projeto, vai ser um futuro obreiro, mas nós não sabemos receber as pessoas que Deus está enviando, porque nós esperamos que vai enviar aqui já o pastor de paletó e gravata, o pastor, quem sabe, não, às vezes vai chegar aqui com um brinquinho na orelha, às vezes vai chegar aqui, meu irmão, pula 2 passos para lá, 2 para cá, meio bêbado, meio fora de si, e aqui Deus vai fazer uma obra. Está preparado para receber as pessoas que o Senhor vai enviar na casa do Senhor? Irmãos, às vezes, sabe por que a obra de Deus não é feita? Porque nós estamos como os discípulos. Chega alguém, senta perto da gente, conforme o traje, o irmãozinho chega para lá, ó, vou chegar mais para cá, conforme a maneira, nem consegue olhar para o lado e cumprimentar. Irmãos, o básico do básico. Se a igreja fosse assim, ó, alguém chegou e sentou do teu lado, se assentou do teu lado, você não conhece, percebeu que é a primeira vez que a pessoa entrou na igreja, você olhasse para ele e dissesse assim, ó, seja bem-vindo, aqui é a igreja, eu sou membro daqui, eu estou percebendo que você entrou aqui pela primeira vez, não é? É sim, vim. Pois é, seja bem-vindo, volte mais vezes. Você ia ver que o trabalho aconteceria e que almas chegariam muito mais. Mas nós não estamos preocupados. Estamos na condição de Tiago e João, de mandar fogo. Sentou aqui, a pessoa chegou a primeira vez, a segunda vez aqui dentro. Não é fácil não, meu irmão. Às vezes chega aqui todo acanhado, porque a timidez é grande. Chega num ambiente que não é o seu ambiente, no meio de uma igreja, de um público diferente do seu. Você já não se adequa do jeito de falar, do jeito de vestir, do jeito de comunicar. Você senta aqui dentro, todo mundo já olha para você. Se a pessoa não for muito forte, ele não fica aqui dentro não. Ele levanta e vai embora. Mas se nós te pedir, Deus, graça e ferramenta espiritual, nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós vamos ter sabedoria para ganhar as pessoas que estão precisando da palavra. A pessoa, Jesus manda os discípulos sair, a mulher chega, Jesus começa a conversar com uma mulher. Olha para cá que eu vou pregar. Tem irmãos que não conseguem cumprimentar uma irmã, porque ele acha que é pecado. E aí vai ganhar como? Se não consegue cumprimentar uma irmã, irmão que não consegue cumprimentar. Se alguém no ônibus puxou assunto, quem sabe até alguém que ela vai ganhar, que vai convidar, mas não consegue conversar com o irmão, porque tem a barreira, tem a separação. Mas o Senhor Jesus, quando quer trabalhar, o Espírito Santo une, o Espírito Santo trabalha. Quem sabia disso? Que o Espírito Santo usa jovens para convidar jovens para o culto. O Espírito Santo usa moças, rapazes, usa alguém para convidar. Jesus, ele não tem isso. Ele começa a conversar com a moça, com a mulher, e começa a conversar com ela. Dá-me de beber. Se fosse hoje, alguém chegasse e ia dizer, olha, o pastor está ali no ponto, conversando de ônibus ali, o pastor lá, o pastor Marinho, ela está conversando com a irmã. Olha, não pode. Ô irmão, pelo amor de Deus. Era um lugar público, viu? É bem notório isso aqui, que o poço é um lugar público. É como se fosse hoje um terminal desse aqui, um shopping center, e ela está lá, Jesus conversando com a mulher, e ele diz, dá de beber, porque os seus discípulos tinham de comprar comida. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes-me de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Respondeu Jesus e lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa a colocar a palavra no coração daquela mulher. Aleluia! Oh, glória a Deus! E a palavra, ela vai quebrando barreira, meus amados. Aleluia! A palavra vai quebrando barreiras.
Um dia, eu já volto aqui para a palavra, eu estava aqui em Curitiba, e foi um dos congressos jovens que nós tivemos aqui, que mais me marcou. Meu Deus do céu, naquela época, estava, não sei se era meio 2013, 14, eu não me lembro. Eu sei que acho que era 14, e eu estava voando para Vitória, e aí, quando eu entrei no avião, eu coloquei o fone de ouvido, e comecei a ouvir as gravações dos louvores da mocidade cantando ali no cantinho, e comecei a chorar, chorei na presença de Deus. De repente sentou uma moça aqui do Paraná, do meu lado, e aquela moça sentou do meu lado, a gente começou a conversar daqui para Vitória, e ela estava num processo quase tirando a própria vida, depressiva. Conversamos, orei com ela dentro do avião, ela chorou, passei o endereço da igreja, não sei, eu morava em Vitória, se veio aqui ou se não veio, mas ela derramou suas lágrimas, chorou, contou em que trabalhava, o problema da família. Deus quer fazer de nós instrumento nas suas mãos. Quem quer ser um instrumento de Deus para ajudar uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio, alguém que está triste, abatido, e você vai transformar em uma peça fundamental na engrenagem de Deus? É assim que Jesus quer fazer. Jesus começa a conversar com essa mulher, e ela diz assim: me dá essa água, me dá essa água para que eu beba e não tenha mais sede. E ela quer essa água. Aí você vai dizer para ela assim: olha, busca teu marido. Olha aí, olha os dons aí. Olha os dons aí. Olha aí, Jesus é o dono, ele sabe de tudo, ele tem ferramentas para trabalhar. Busca teu marido. Ela diz assim: não tenho marido. Aí ele olha para ela e diz assim: não tem marido? Disseste bem, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu. Olha só, peraí, meus amados, Jesus agora vem com um lado espiritual, uma revelação profunda de Deus, e desmascara o diabo na vida daquela mulher. Aí você quer pregar o evangelho, nós queremos fazer a obra de Deus, cego de tudo, não consegue entender nada, não entende, não vê, não tem discernimento do que Deus está dizendo, não tem discernimento nem de que mensagem vamos pregar. Muitas vezes nós estamos tão cegos que nós ficamos assim: qual é a mensagem que eu vou pregar? O que é para mim falar? O que é para mim pregar? Deus não está mostrando mais nada, não acontece nada. Mas se nós buscarmos os dons de Deus, Deus vai nos usar. Quem tem vontade de ser usado por Deus aí? Irmãos, a gente diz assim: mas o povo não quer nada. Irmão, mas sem ferramenta é complicado mesmo. É complicado sem ferramenta. Você vê Jesus fazendo uma obra, é muito lindo. A questão do Filipe, lembra do Filipe? Filipe vai dizer para Natanael: achei o Cristo, aquele que diz que é o Filho de Deus, achei ele. Natanael, de onde que ele veio? Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, rapaz, Nazaré não. Vem alguma coisa de Nazaré? Vamos lá, rapaz, vamos lá, que você vai conhecer ele. Vamos lá. Quando chega lá, Jesus vai dar uma olhadinha para o Natanael vindo lá e diz assim: olha ali, o verdadeiro israelita, que não há dolo, que não há engano. Natanael diz assim: mas peraí, mas como é que o senhor sabe que eu não sou um homem mau, que eu sou um homem bom? Como é que o senhor sabe? Eu te vi debaixo da figueira. Quando você descobre um Deus que vê, um Deus que revela, um Deus que cura, um Deus que fala, um Deus que alegra, um Deus que opera, isso mexe com a gente. Mexe ou não mexe? Você descobre um Deus que te vê na tua casa, falando com ele, e ele fala na boca do pregador as palavras que você falou para ele, orando na tua casa. Meu Deus do céu, você não consegue entender isso não? Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos. Antes de voltar para esse texto, sabe o que a Bíblia diz? Que o rei da Síria, numa época, fazia guerra com Israel. Mas existia em Israel um homem chamado Eliseu. Não uma, nem duas, nem três vezes. O rei da Síria faz a arma emboscada, Israel não cai, porque Eliseu avisava o rei de Israel
que em tal e em tal lugar estaria o acampamento dos sírios. Aconteceu isso. O rei da Síria ficou tão intrigado que ele fez uma reunião. Fez uma reunião. Tem alguém aqui que está contando? Quem é aqui dos soldados? Quem é aqui dos soldados que estão levando as notícias para o rei de Israel, que estão contando que eu estou fazendo guerra porque eu armo a emboscada, não dá certo? Aí um deles olhou e disse assim: rapaz, não é que tem ninguém contando não, pode ficar tranquilo. Ninguém conta. É que lá naquela cidade tem um homem de Deus. Aleluia. É que naquela cidade tem quem? Tem um homem de Deus. E é aquele homem de Deus que está lá em Samaria, o Deus dele é tão forte que aquilo que você conversa com a princesa, com a rainha, na cama de dormir, o Deus dele revela para ele. Aleluia. Aquilo que você conversa no quarto, porque o rei da Síria tinha um quarto, imagine, porta trancada, soldados na porta e tudo fechado, e ele era o lugar mais seguro onde o rei dormia. Eles não dormem, os reis, os monarcas não dormem em qualquer lugar, eles dormem em lugar muito seguro e protegido. Dizendo assim, lá naquele lugar onde o senhor dorme, que ninguém vai, que ninguém tem acesso, o Deus de Eliseu revela, o Deus de Eliseu fala, o Deus de Eliseu fala para ele. Quem serve o Deus de Eliseu aqui? O Deus que revela o oculto, o Deus que revela o escondido. Ferramentas que destrava a dureza do coração do homem. Eu te vi, Natanael, debaixo da figueira. Só ele sabia. Ele vai dizer: meu Deus, Senhor, vejo que o Senhor é o Cristo. Rapaz, só porque eu te vi debaixo da figueira tu creste. A partir de agora você vai ver céu aberto. Aleluia. A partir de agora tu vai ver céu aberto, anjo subindo e anjo descendo. Aleluia. Sobre o Filho de Deus. Quando Deus abriu teus olhos, tu também vai ver. Quando Deus abriu teus olhos, tu vai enxergar, tu vai ver o sobrenatural dos céus. Quem já teve uma experiência de você ter um sonho e no outro dia o sonho acontecer do jeito que você sonhou? Deixa eu ver. Então você teve uma experiência sobrenatural. Quem já teve uma experiência assim? Você sonhou e no outro dia aconteceu do jeitinho que você sonhou. É Deus dizendo assim: eu quero falar com você. É Deus dizendo assim: eu falei com você dormindo que nós não somos muito amigos ainda. Eu aproveitei um momento de distração que nós não somos ainda muito chegados. Mas se você começar a me buscar, eu vou falar com você de olho aberto. Nós vamos falar tete a tete. E você vai ter intimidade comigo. Aleluia. Quanto mais você fica amigo do Senhor, mais perto do Senhor você fica, mais você conhece as peculiaridades. E Ele conhece, Ele fala com você de forma mais clara. A mulher então entende e vai dizer assim: esse homem é profeta. Esse homem é profeta. Irmão, sem ferramenta, essa causa não seria destravada. Você viu que tem coisas que só as ferramentas de Deus, só o operar de Deus. Lembra que Elias ficou na casa de uma viúva muitos dias. O azeite era aumentado, a farinha era aumentada, todo aquele milagre acontecia, mas a mulher estava meio ainda sem crer totalmente no Deus de Elias, sem crer totalmente quem era Elias. Aí o Senhor permite que o filho da mulher morra. E quando o filho da mulher morre, ela vai lançar em rosto de Elias, dizendo: olha, você vem aqui me perturbar, até meu filho, você vem trazer o meu pecado à minha face, meu filho morreu. Elias começa a orar. Elias começa a orar, e o Deus de Elias ressuscita mortos. Aleluia. O seu Deus é Deus de desafio. Irmão, vou falar isso aqui, viu? Pode falar para vocês? Nós estamos vivendo um pregador, nós estamos ficando estudiosos demais da Bíblia. Demais não, nem estudiosos nós somos, né? Dizemos, hoje nós estamos assim, muito só preso aqui. Aconteceu, não acontece mais. Teólogos, as igrejas aí fora, cheia de teólogos, brigando pelo altar, cheio de homem que estudou divindade, mas não conhece o operar de Deus, as maravilhas de Deus.
Homens que têm a Bíblia na cabeça. Aliás, para ter a Bíblia na cabeça, não precisa nem de ser pastor, né? Aqueles historiadores aqui que nós temos no país, eu não vou citar o nome dele para não dar ibope para eles aqui, conhecem de Bíblia mais do que a gente. Só que eles não conhecem o Deus da Bíblia. Eles conhecem a Bíblia como livro, mas não conhecem o operar do Senhor. Nós precisamos ter experiência com Deus que marque a nossa vida. Quem quer ter experiência com Deus que marque tua vida? Experiências com Deus que você vai dizer assim: não, Deus existe, Ele falou comigo. Deus existe, Ele abriu uma porta para mim. Deus existe, Ele operou na minha vida. Você precisa ter experiências com Deus. Dorme não, pelo amor de Deus, está longe ainda do dia amanhecer. Aguenta um pouquinho, gente. Vamos dando glória a Deus que você acorda. Você cansou de ficar sentado, você levanta um pouquinho, dá glória a Deus em pé, pode caminhar um pouquinho aí. A gente entende que é para o sono ir embora. Fica tranquilo, Deus vai dar vitória para você. Você viu? Quando Jesus chega em Samaria, desarma toda a armação, a dureza do coração da mulher. E ela diz assim: eu estou vendo que o Senhor é profeta. E ela começa a chamar, vai para a cidade, começa a evangelizar. E Jesus agora é chamado para ficar alguns dias ali em Samaria. E ele fica 2 dias. E de repente os moradores de Samaria, que não receberam Jesus, vai dizer assim: ó, agora nós acreditamos, mulher, não mais pelas tuas palavras, mas pelo que nós temos visto, pelo que nós temos ouvido. Nós estamos entendendo que Ele é o Cristo, aleluia, o Filho de Deus. Eu vou pregar aqui nessa madrugada que Deus vai romper com barreiras na tua casa. Deus vai romper com barreiras na tua família. Aqueles que alguém acredita que não tem jeito, que não é possível, é possível para Jesus. É possível para o Senhor fazer um milagre, fazer uma obra, operar maravilha. Aí Jesus então ele começa a obra, mas Jesus ele precisa subir, pastor Valdeci. Ele precisa subir. Aí ele vai subir, ele dá para os discípulos uma coordenada em Atos 1, verso de número 8. Só para vocês entenderem. Ele vai dizer assim, ó: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém primeiro, porque é de lá a promessa, como em toda a Judéia. Mas está dizendo assim: não esqueça de Samaria não, viu? Não esqueça de Samaria não. E Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo assim, ó: eu tenho projeto em Samaria. Samaria é difícil, mas eu tenho uma obra para fazer lá. E eu preciso levantar obreiros que tenham o quê? Ferramentas. Sabia que tem pessoas que só converteram? Olha para cá. Tem pessoas que só se renderam ao Evangelho. Isso não é só no período bíblico, não. Tem pessoas que só se renderam ao Evangelho quando Deus fez uma obra na vida dele. Quem sabia disso? Pessoas que só se renderam a Cristo quando tiveram de fato uma experiência com Cristo, que vive e que reina para sempre. Samaria, só para nós encerrar com vocês, eu quero orar por vocês, por algumas pessoas, depois nós vamos orar mais ao Senhor. Vamos lá para Atos capítulo de número 8, muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Olha Samaria mais uma vez aí. Olha aí. Jesus havia falado para eles ir para Samaria pregar, mas ninguém queria obedecer esse ir do Senhor. Tem países, locais que ninguém quer ir, mas o Senhor dizendo assim: não esqueça Samaria não. Como eles não quiseram ir, o Senhor permitiu o primeiro mártir, que foi Estevão. Logo depois que Estevão foi apedrejado, surgiu uma grande perseguição. Às vezes a gente só faz alguma coisa prensado pela luta. Quando as coisas estão tudo bem na nossa vida, nós não queremos ir e fazer o que Deus tem para nós. Às vezes é preciso passar por lutas para fazer. Atos capítulo 8, quer ver? Diz assim, ó, vai a partir do 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão
faz a obra não, né? Olha aí. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo. Aleluia. Ele chegou em Samaria, imagina ele dizendo assim, ó, sabe aquela mulher de Sicar? Ela conheceu o Cristo. É ele morreu, ressuscitou e está à destra de Deus. E diz a Bíblia que as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não era coisa só de conversa não, Jefferson, era coisa de quê? Ouvir e ver. Irmão, uma coisa é você ouvir e ver. Você vê Deus operando, você ouve Deus operando. Isso ativa a sua fé, ativa a tua esperança. Aleluia. Tem gente brigando por cargo, para ser pastor, para ser presbítero, para ser evangelista. O irmão Juliana, gostoso mesmo é ser um diácono como Filipe, cheio da presença, cheio da graça, com autoridade de Deus. Alaba súbia, rabanaia súbia nébias, alaba súbia nébias. Quem quer a presença, levante a mão. Fala, Senhor, eu quero dons espirituais nessa madrugada. Levante a mão quem crê. Fala, Senhor, eu quero ferramentas espirituais para fazer a tua obra. Precisamos disso. Precisamos disso. Dessas ferramentas, senão não dá. Ele começa a fazer o que lá? Sinais e maravilhas. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Paralíticos e coxos eram curados. Igreja é lugar de Deus operar. Igreja é lugar do Senhor curar. É lugar de Deus revelar os mistérios ocultos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro o ano de 2010, eu acho que foi 10. Eu assumi a igreja de Caratinga à época, do pastor Osmar Freitas. Está por aí o pastor? E vocês sabem como Deus usa o pastor Osmar nos dons do Espírito Santo. E eu, naquela época, chegando ali, o primeiro campo, eu não orava pelos dons de Deus. E quando eu assumi a igreja, os primeiros 6 meses, a igreja deu uma esvaziada. Imaginou? A igreja que tinha já uns 20 anos, e todos que passaram por lá eram usados por Deus nos dons do Espírito Santo. E eu lá, naquela luta. Aí um belo dia, um diácono olhou para mim e falou: olha, presbítero, essa igreja vai acabar, porque esse povo aqui dessa cidade é uma cidade extremamente oprimida. Esse povo aqui dessa cidade, eles querem que ore pelos dons. Se não ninguém orar, isso aqui vai acabar. Eu falei: Jesus. Eu vim para a convenção de julho tão angustiado, tão triste. Falei: Jesus, mas o que será de mim aqui nessa cidade? Falei: Senhor, fala comigo lá na convenção. Se o Senhor tem alguma coisa comigo, fala comigo, pelo amor de Deus. Tem misericórdia da minha vida. Quando chegou na convenção, Deus falou que ia fazer uma obra. Falou assim: olha, eu vou fazer uma obra lá. Eu acreditei naquilo. Acreditei. Eu não sei se cadê o filho do irmão Vanderlei? Está ali? Está ali? Não está não, né? Foi embora o Mateus? Está ali. Eu lembro que o Mateus era pequeno. Eu passei na igreja de Belo Horizonte, preguei na igreja em que o presbítero Vanderlei cuidava lá em Belo Horizonte, Vanderlei Reis. Passei e preguei naquela igreja, numa festinha. E quando eu estava pregando naquele altar,
entrou uma pessoa que não era da igreja, e ele entrou, e foi no meu ouvido e falou comigo, dessa forma: eu te enviei para aquela cidade, para um lugar de um povo de dura cerviz, bem assim. Esse povo já ouviu a palavra por boca de muitos, e não deram atenção. Então somente prega o que eu te mandar pregar. E para você saber que eu sou com você, a partir de hoje vou eu usar na cura divina naquele lugar, na libertação naquele lugar. Falei, opa, começou a acontecer alguma coisa. Eu comecei a acreditar. Aquilo me encheu de coragem. Na sexta-feira fui para o rádio da libertação e chamei o povo. Falei, pode vir o doente, enfermo, canceroso, enganado pela medicina, pode vir, Jesus vai fazer uma obra aqui nesse lugar. Quando eu preguei a palavra, o Senhor mostrou a primeira pessoa. Eu falei, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quando ela veio, antes de chegar na frente, ela caiu possuída por uma legião de demônios. Aquilo me deu coragem. Eu comecei a fazer a obra de Deus. Naquele mês eu viajei para uma cidade chamada Lajinha, pastor Nelson, Lajinha de Chalé. E foi uns irmãos bastante visitantes. Eu me lembro que uma revelação muito clara, uma visão. O Senhor mostrou uma criança que ela caminhava um pouco e sentia dor nas pernas e pedia colo. Ela caminhava e sentia dor nas pernas e pedia colo, não conseguia andar. E o Senhor falava que tinha que usar uma bota topete aquela criança. A mãe pegou a criança e veio aos prantos na frente. Orei pelaquela criança, fiz o campo todinho, aquela região, Lajinha, Mutum, Maiomirim, e fui embora. No outro mês, que eu fui passando nas igrejas que eu passava, que dava meia dúzia de pessoas, tinha o dobro de gente. Falei, uau, o que aconteceu aqui? Eu fiquei sem entender. Aí o irmão, os dirigentes falavam, sabe aquela pessoa que foi revelada? Jesus fez uma obra, ela trouxe mais 5. Sabe aquela pessoa que Jesus curou? Ela foi curada e Jesus trouxe mais 1. Aleluia. Essa menina do pezinho que Jesus curou, eu nunca esqueço o nome, Dona Laura, uma senhora muito bonita, assim, uma italiana. E ela vinha com tanta gente na igreja. As igrejas começaram a encher. Deus começou a trazer pessoas novas. Deus começou a mandar gente nova. Deus começou a operar. Eu pude entender que precisamos das ferramentas de Deus para trabalhar. Alabaia súbia, rianda labaia. Eu vou dizer isso aqui agora. Eu sinto um fogo ardendo aqui neste lugar. Eu sinto Deus querendo incendiar a tua vida, incendiar o teu ministério, incendiar a tua chamada. Arabacalabaia. Quem quer ser vaso, quem quer ser instrumento, quem quer deixar Deus usar a tua boca, abre a boca e glorifica, porque enquanto você glorifica, tem milagre. Alabacalabassurianda labaia, rabacalabachai, ramanto ramanaia, terabacaia subia, deandaia sou, ramanto ramanaia. Abre os olhos desse obreiro, abre os olhos dessa irmã, aleluia. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos. O Senhor vai abrir os teus olhos. Você vai ter visões espirituais. Você vai sentir o fogo da presença de Calamanturabás, Labaia Subia, Aramanturamanaia. Batiza, 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 batiza com teu espírito. Arabacalabasúbia. Alabasúbia. Derabaia sou decai. Se Deus não fizer isso, irmãos, nós não somos, por exemplo, um advogado. Ele estuda as leis, ele busca as brechas da lei para trabalhar, para conseguir entrar com ação e ajudar o seu cliente. Um médico, ele estuda e procura os métodos, seja físicos, seja com remédios, para provocar a cura do seu paciente.
E nós no campo espiritual, se Deus não começar a usar no mistério oculto, nas maravilhas, o que nós vamos fazer aqui nesse lugar? Vamos fazer o quê? Colocar a Bíblia no coração das pessoas com a mão não dá. Colocar a Bíblia goela abaixo não dá. Mas se o Espírito Santo descer, ele fala, ele enche, ele opera, ele levanta, ele faz, ele fala, ele vai aonde nós não conseguimos ir. Arabaia soube ai, de andaia sou de cas, alamanturamaia súbia, deia sou. Deus tem colocado esse propósito no coração do nosso pastor. Ele tem falado isso nas reuniões, que se nós obreiros, pastores, não entrar por esse caminho, não adianta. A igreja pode ter uma boa música, pode ter uma boa canção, bons músicos, mas se o Espírito Santo não pegar essa música e colocar dentro do coração de quem está ouvindo, não adianta. Você pode conhecer de hermenêutica, de homilética, de exegese, conhecer do hebraico, conhecer as raízes da língua hebraica, mas se o Espírito Santo não operar, o Senhor não tem como fazer a obra. A obra só é feita com a ação do Espírito, com o poder do Espírito, com a mão do Senhor estendida. E o Senhor está com as mãos estendidas nesta madrugada. As mãos estão estendidas de Deus para levantar. Alabaia súbia. Ao verso 7. Filipe chega em Samaria, no capítulo 8, verso 7, diz que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Espera aí, pô. Um dia eu fui falar com um obreiro, fui fazer uma reunião e falar com um obreiro: irmão, quando você colocar a mão na cabeça de alguém e você vê que a pessoa está oprimida, repreende em nome de Jesus, manda o diabo embora. Você está oprimida, coloca a mão na cabeça e manda o diabo embora, acredita. Ah não, meu negócio é só pregar. Meu negócio não é para esse negócio, para mim expulsar demônio, não é comigo não. Sabe por quê? Quando você mexe com o ninho do diabo, você arruma briga com o diabo. Mas não pensa você que você colocando a mão e não expulsando, que ele não vai vir contra você não, que vai vir do mesmo jeito. Vai ter luta do mesmo jeito. Pede Deus ferramenta. Junto com as ferramentas, com as armas, vem escudo da proteção, vem escudo da fé, vem sapato, vem calçados, vem capacitação total. Alabaia súbia. Não temas, meu irmão, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Você é uma mulher de Deus, um servo de Deus. Aonde você entrar, se tiver alguém perturbado, vai ter que cair por terra, não vai ficar de pé. O diabo não vai prevalecer, porque se você tem o brilho do Espírito Santo, alguma coisa vai acontecer. Você não entende isso. As pessoas têm vergonha de orar por libertação, de orar para expulsar um demônio. Aí eu vou orar não, porque se orar ela passa mal, e se ela passar mal, ela não vai voltar mais na igreja. Não vai voltar? Não vai voltar se você deixar ela oprimida. Mas se você pedir Jesus para revelar. Quantos cultos a gente está assim no culto, pastores? Não é assim que acontece? Quantos cultos a gente está no culto, está tudo no normal. A pessoa, aquele sorrisinho maravilhoso, de repente o Senhor revela uma obra de macumbaria, um demônio escondido. Quando você coloca a mão, legião, o diabo, e o diabo grita: me achou aqui. É claro, o Senhor revela, o Senhor mostra. Quem sente que esse ano é ano de nós entrar em oração e jejum, para Deus fazer milagre, para Deus despertar, para Deus curar, para quando alguém pisar ali dentro, ele sentiu o operar de Deus. É possível isso acontecer? Diz a Bíblia que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Você quer ver uma igreja ficar alegre? É uma igreja de libertação, uma igreja de cura divina, milagres, onde os obreiros
são instrumentos. Às vezes o obreiro é simples, não tem um bom vocabulário, não tem um bom português, não tem uma escolaridade, mas ele começa a pregar e Deus começa a falar. A igreja, a congregação ganha vida. Agora fica aquele entra ano e sai ano, aquele dirigente gelado, canta 3, 4 hinos da harpa gelado, depois prega uma mensagem gelada, e depois despede o povo com a paz do Senhor gelado, e depois reclama que o povo não quer nada. Quem não quer nada é nós, que às vezes não buscamos a presença de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe essa palavra para nós nessa madrugada. Quem pode receber diz glória a Deus. Eita glória! Quem pode receber diz aleluia!